Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender e depois do áudio em inglês eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura, tradução e explicação. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. 4. I was being interviewed for a job, and the interviewer asked me, "What animal would you like to be reincarnated as?" So I said a cat, because it was the first thing I thought of, and because cats have a good life. Well, at least in the US they do. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed and said that he had been told to ask me that question to see how I would react, but that he thought it was a stupid question. In the end, I didn't get the job, so maybe the interviewer wasn't very fond of cats. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir, então é mais um depoimento aí sobre uma job interview. Olha só. I was being interviewed for a job and the interviewer asked me, "What animal would you like to be reincarnated as?" So I said a cat because it was the first thing I thought of and because cats have a good life, well at least in the US they do. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed and said that he had been told to ask me that question to see how I would react, but that he thought it was a stupid question. In the end, I didn't get the job, so maybe the interviewer wasn't very fond of cats. Bem, então tem o number 4 e porque os últimos vídeos dessa série, também foram depoimentos sobre entrevistas de emprego, então se você quiser conferir o 2 e o 3, eu vou deixar relacionado aqui, tá? Olha só. I was being interviewed for a job and the interviewer asked me. I was being interviewed for a job. Então eu estava sendo interviewed, entrevistado. Lembra que interview entrevista, interviewer, o entrevistador, no caso o recrutador, interviewed, entrevistado, interviewed, entrevistado, entrevistado. Então, I was being interviewed for a job, eu estava sendo entrevistado para um emprego, and the interviewer asked me. E o entrevistador, o recrutador, me perguntou, asked me, me perguntou, what animal would you like to be reincarnated as? What animal would you like to be reincarnated as? Então, qual animal você gostaria de ser reencarnado como? Ou seja, você gostaria de reencarnar como qual animal? Qual é o animal que você gostaria de reencarnar como? Que animal você gostaria de ser reencarnado como? What animal would you like to be reincarnated as? Qual animal que você gostaria de ser reencarnado como? Diferente essa pergunta. So I said a cat. So I said a cat. Então eu disse um gato. So I said a cat. Então eu disse um gato. Because it was the first thing I thought of and because cats have a good life. Because it was the first thing I thought of. Porque isso foi the first thing, a primeira coisa I thought of. Eu pensei sobre, foi a primeira coisa que eu pensei sobre, foi na primeira coisa que eu pensei. And because cats, e porque gatos, have a good life, têm uma boa vida, possuem uma boa vida. Então eu disse um gato, porque foi a primeira coisa que eu pensei e porque gatos têm uma boa vida. Well, at least in the US they do. Well, at least in the US they do. Bem, pelo menos nos Estados Unidos eles têm. Well, at least in the US they do. Bem, pelo menos nos Estados Unidos eles têm. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed and said that he had been told to ask me that question to see how I would react. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed. Então, and then, the interviewer, o entrevistador, o recrutador, imediatamente, imediatamente, looked a little embarrassed. Pareceu um pouco envergonhado, constrangido, Embarrassed vem de embarrassment, que é constrangimento. Então, looked a little embarrassed, pareceu um pouco constrangido, and said that he had been told, e disse que, and said that, said passado de say. Então, and said that,
e disse que he had been told, ele tinha sido pedido, então pediram para ele, disseram para ele, ó, ele tinha sido dito, ele tinha sido pedido no sentido de disseram para ele, pediram para ele to ask me, me perguntar that question, essa pergunta, aquela pergunta, o that aí fazendo referência à pergunta lá da reencarnação. Ele tinha sido pedido no sentido de pediram para ele me perguntar aquela pergunta, essa pergunta, to see how I would react, para ver como eu iria reagir, ou reagiria, né? React, reagir, I would react. Eu iria reagir, eu reagiria. But that he thought it was a stupid question. Mas que ele pensou, que ele achou, né? Thought, passado de think. Pensar ou achar. It was a stupid question, que era uma pergunta estúpida. It was a stupid question, era uma pergunta estúpida. Então o entrevistador imediatamente pareceu um pouco constrangido e me disse, né, que pediram a ele para me perguntar essa pergunta para ver como eu reagiria, mas que ele achou que era uma pergunta estúpida. In the end, no final, né? In the end, no final, I didn't get the job. Eu não consegui o emprego. I didn't get the job. Eu não consegui o emprego. Lembrei, né? Didn't aqui constitui passado, só que aqui tá didn't negativo, só tá contraído did not, simple past. E o verbo get, que tem muitos usos, muitos significados, vai depender sempre do contexto. I didn't get the job, eu não fiquei com o emprego, eu não consegui o emprego. So maybe the interviewer wasn't very fond of cats. Então talvez, the interviewer, o entrevistador, então maybe the interviewer, então talvez o entrevistador wasn't very fond of cats. Não era, was not, verbo be, contraído negativo, wasn't very fond of cats. Não era muito fã de gatos, não gostava muito de gatos, né? Não que fond seja fã, como eu falei, mas be fond of something é você gostar de alguma coisa, curtir aquilo ali. Então, wasn't very fond of cats, não gostava muito de gatos, tá? Só a palavrinha fond vem de afeiçoado, você realmente gostar, ter afeição por algo. Então, wasn't very fond of cats, não gostava muito de gatos, ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir, praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do texto e tradução, basta você visitar o nosso site, tá? Fica um link aí fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. E é só clicar nesse link que você vai ser redirecionado para a página que tem esse material, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. 4. I was being interviewed for a job, and the interviewer asked me, "What animal would you like to be reincarnated as?" So I said a cat, because it was the first thing I thought of, and because cats have a good life. Well, at least in the US they do. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed and said that he had been told to ask me that question to see how I would react, but that he thought it was a stupid question. In the end, I didn't get the job, so maybe the interviewer wasn't very fond of cats. 4. I was being interviewed for a job, and the interviewer asked me, "What animal would you like to be reincarnated as?" So I said a cat, because it was the first thing I thought of, and because cats have a good life. Well, at least in the US they do. And then the interviewer immediately looked a little embarrassed and said that he had been told to ask me that question to see how I would react, but that he thought it was a stupid question. In the end, I didn't get the job, so maybe the interviewer wasn't very fond of cats.